Vocês vão lembrar que na Copa de 2022 o Japão venceu a Alemanha e a Espanha passou em primeiro do grupo deles, né? E eles chegaram para essa Copa também muito bem, com a perspectiva de poder ser de repente uma seleção que surpreendesse todo mundo. E do outro lado a gente tem a Holanda, que apesar de tudo é sempre a Holanda, o elenco deles é muito forte, né? Só que, cara, não sei como que esses dois times jogaram um primeiro tempo horroroso, tedioso, de dormir, o pior primeiro tempo, o pior 45 minutos da Copa do Mundo até aqui, um jogo muito fraco, onde parecia que nenhuma das duas equipes estava com pressa, nenhuma queria ganhar, nenhuma queria arriscar, um jogo moroso, lento, a Holanda tinha posse de bola e não fazia absolutamente nada com ela, só circulava de um lado pro outro, muito ruim mesmo. O lado bom é que depois no segundo tempo tudo mudou e o jogo que não prometia nada acabou entregando tudo, tá? Bom, no primeiro tempo começa basicamente com esse lance que o Gakpo puxa pra dentro e bota no Malen. O Malen tem uma temporada incrível, cara, porque ele tava lá no Aston Villa, é emprestado pra Roma e, cara, só com 6 meses de Roma, ele quase foi o artilheiro do campeonato italiano. Então a fase dele é muito excelente, ele faz o pivô, chuta pro gol e o goleirão Suzuki faz uma baita de uma defesa, né? Por falar em baita... É assim, a torcida do Japão deu um show, os caras cantando, batucando, gritando o tempo todo. Os holandeses também, né? Mas os japoneses, eles têm esse carisma diferente, eles têm essa coisa meio da esquisitice que é muito legal, cara. Eu não, olha, sinceramente, eu não sei o que é da cultura japonesa, essas fantasias aqui, mas parece que tem um cara vestido de dente. Outro vestido de, sei lá que é isso, um cubo de gelo. Muito bravos, tá? Muito bravos, realmente aí, muito carismáticos. Fora isso, praticamente não aconteceu nada. Teve um lance ou outro aqui que o Malen conseguiu desviar de cabeça, uma finalização que o goleiro pegou fácil, né? Uma que o Gakpo acaba conseguindo botar dentro da área e manda pra longe. Até que chega aos 43 e tem esse lance do Nakamura. Esse cara, velho, tava jogando de lateral esquerdo, na verdade, ala pela esquerda, né? Só que quando ele tava na bola, eu falei, cara, o bicho é muito bom pra ser um ala pela esquerda, com todo respeito, assim, aos alas, né, os laterais. Mas, pô, o cara tem drible, velocidade, bota na frente e ninguém pega, assim, o cara pedalando no meio do jogo. Eu falei, cara, como é que é o lateral esquerdo esse cara aí? Ele pega essa bola na frente da área aqui, manda um tirambaço que a bola passa muito pertinho. Tá, mas tudo tem explicação, já falo mais sobre o Nakamura. E também tem um grande lance aqui aos 44, quando o nosso querido Kamada, né, faz o lançamento para o Ueda, o artilheiro lá do Feyenoord, né, que acaba mandando pelo lado de fora, mas eu diria que entre aquele chute do Malen no começo e essas finalizações do Japão no final do primeiro tempo, não aconteceu praticamente nada. No segundo tempo as coisas mudam um pouquinho mais, principalmente porque sai o gol da Holanda e isso muda um pouco a partida, porque a partir daí o Japão se vê mais obrigado a tentar fazer alguma coisa diferente, né, eles conseguiram. Primeiro vem o gol da Holanda, que é uma falta aqui do lado esquerdo, que acaba a bola indo lá pro lado direito e o Gravenberch faz um cruzamento perfeito. O Van Dijk, na disputa com o jogador japonês, eu tenho a impressão que ele dá uma empurradinha, não tá tão claro pelos replays, mas aparentemente ele dá uma empurradinha no jogador japonês e quando ele cabeceia é perfeito, cara. O Van Dijk ele não precisa nem sair do chão, ele bota assim, a bola vai fazer uma curva e vai entrar lá no canto da segunda trave. Né, simplesmente uma cabeçada com uma técnica absurda. O Van Dijk que vem da sua melhor temporada como goleador desde que ele chegou no Liverpool. Dá uma olhada aqui que os números da carreira dele tem que nessa temporada agora ele fez 8 gols, né, sendo que o melhor antes disso tinha sido uma temporada de 10 gols lá em 2014-15. Ou seja, o cara está goleador, ele é muito forte pelo ar, a gente sabe. E agora fez valer na Copa do Mundo. Logo depois o Japão chega no empate numa jogada que também envolve o Nakamura mais uma vez, né? Ele toca para o Takefusa Kubo. O Kubo é muito inteligente porque ele é muito driblador. Então os jogadores da Holanda sabem que não pode deixar ele num para um com ninguém. Tem que fazer uma marcação dupla. Então ele puxa a bola, espera um pouquinho até que a marcação chega e com isso abre-se espaço pro Nakamura entrar na área aqui. O maluco simplesmente tira da marcação e manda um tirambaço pro gol. A bola desvia no meio do caminho no Van Hecke e entra, tá? Esse gol talvez estaria impedido porque o Maeda tá aqui no meio do caminho, em posição que estaria irregular se não fosse o Van de Ven dar uma moscada. O Van de Ven dormiu um pouco na marcação e deixou ele em posição legal, tá? Então o gol valeu aí. E o Nakamura, eu fiquei, cara, o bicho é muito bom, velho, muito bom mesmo, gostei dele, interessante, né? Joga na segundona francesa, no Reims lá, né? E eu olhei assim, cara, como é que o bicho é lateral? O cara tem 14 gols pelo Reims na temporada. Aí eu fui olhar assim, ele joga na ponta no clube dele e até de centroavante. Tem uma das últimas partidas da temporada em que o Reims pegou esse time aqui, né? E o bicho meteu 4 gols jogando de centroavante. Isso aí mostrando toda a capacidade dele de se adaptar, porque fez um bom jogo pela ala, pela esquerda, ainda que ele subia muito, né? Então na prática era quase ponto esquerda aí quando o Japão tinha a bola. Não dá muito tempo, sai o gol do Summerville, a Holanda que tava num jogo assim
muito ruim, fraco, sem criatividade, em que as melhores chances deles tinham sido em bolas aéreas, inclusive o gol do Van Dijk, que finalmente conseguiu criar com a bola no chão, fazendo jogada, né? O Gravenberch consegue dar uma finta aqui, achar o Summerville, e aí ele faz uma jogada individual em que ele puxa pro meio e manda uma finalização de canhota perfeita, cara. No cantinho, fazendo a curva assim. Então as duas finalizações da Holanda pros 2 gols foram 10 de 10, sacou? Muito bem colocadas, praticamente indefensáveis aí, o goleirão não conseguiu catar e a Holanda tava na frente. O Summerville que também tem uma história interessante, né? Ele primeiro foi rebaixado com o West Ham, então neste exato momento, enquanto ele não saiu do clube ainda, e certamente vai sair, porque é um jogador que tá em voga aí no mercado, né? Ele é um jogador de segunda divisão e tá lá na Copa do Mundo metendo gol, né? E outro detalhe interessante é que a primeira convocação dele já é pra Copa do Mundo. O cara nunca tinha sido chamado antes. Aí ele é convocado pra Copa, faz esses 2 amistosos pré-Copa aqui com a seleção, né? E já estreia na Copa do Mundo guardando o gol dele. Então pra ele realmente é um mês dos sonhos, assim, que talvez ele não imaginava há pouco tempo atrás. Aí o técnico Koeman botou o Memphis em campo. O Memphis não conseguiu fazer muita coisa além de tomar um cartão amarelo, né? E o jogo melhorou bastante no final porque o Japão começou a ter a posse de bola, o controle da partida, atacar enquanto a Holanda se defendia, buscando empate. Os caras começaram a acreditar. Eu tenho impressão que às vezes quando o jogo tava empatado, o Japão tava muito satisfeito. E quando eles ficavam pra trás do placar, eles começavam a perceber que, cara, na verdade a gente tem capacidade de buscar um empate contra a Holanda. Ninguém precisa ficar defendendo, ninguém precisa ter medo. A gente é uma seleção de um nível, hoje, talvez marromeno parecido, ou perto pelo menos. Os caras começaram a acreditar, foram pra frente, pressionaram e buscaram o gol. Eles buscaram o gol de uma maneira que eu achei muito esquisita, porque primeiro, teve uma jogadinha ou outra, por exemplo, isso aqui é o Sugawara, né, que faz a tabela aqui com um cara que foi na ponta, e ele tem toda a chance de dominar essa bola e chutar melhor do que ele chutou, mas ele chuta todo caindo, já sem equilíbrio e acaba perdendo a chance de gol. Mas o Japão mandando muita bola na área, igualzinho me lembrou aquele jogo da Turquia contra a Austrália ontem. Pô, os caras baixinhos do Japão, não que não tenha alguns zagueiros um pouco mais altos e tal, mas em geral, uma estatura diminuta comparado com os gigantescos jogadores da Holanda ali, né? O Van de Ven, o Van Dijk e o Van Hecke, o trio de Vans. Mas os caras jogando bola pelo alto, pensando, pô, por que os caras não tentam fazer mais jogada de linha de fundo pra fazer situações como essa, né? Tu cruza pra trás, por baixo, pros teus atacantes, seus jogadores que não têm uma presença física tão grande, poderem ter maior chance de conseguir chegar na bola. Só que aí, às vezes o futebol é maluco, né? E os cruzamentos por cima que não estavam dando certo, no final das contas, foi o que decidiu a partida, porque vem ali o escanteio na cabeça do Ogawa, o camarada sobe mais que todo mundo, finaliza, e aí pra sorte dele a bola bate no cucuruto do Kamada, e aí engana um pouquinho o Verbruggen. Eu não sei, assim, cara, goleiro é uma coisa difícil, porque eu nunca fui goleiro na minha vida. Eu sempre falo pra vocês que eu tenho dificuldade em comentar do ponto de vista de um goleiro às vezes, porque eu sei que é muito mais difícil do que parece. Então eu vou falar aqui como completo leigo na posição de goleiro. Tranquilo? A bola bate no Kamada e desvia um pouco a trajetória. Então tu pode falar que o Verbruggen foi batido no lance por causa disso. Ao mesmo tempo, dá a impressão que ele chega com as 2 mãos na bola. Ele chega a tocar nessa bola com as 2 mãos. E quando um goleiro chega nessa situação, um goleiro desse nível, né, titular da Holanda, titular de time de Premier League, Copa do Mundo e tal, tu imagina que o cara vai ter condição de tirar a bola da direção do gol. Ele não conseguiu, ele meio que espalmou pra trás, pra dentro, né? E no final das contas o Japão conseguiu 2-2 com uma jogada que eu não imaginei que aconteceria. O Ogawa comemorou muito, mano, o Ogawa saiu igual um maluco comemorando, gritando, papapá, foi incrível. Só que daí, cara, no final das contas a FIFA aparentemente deu o gol para o Kamada, porque a bola desviou, bateu na cabeça dele. Foi quase sem querer, tá? Foi quase sem querer. Mas infelizmente tiraram o gol do nosso mano Ogawa, tá? No final das contas foi um jogo que no primeiro tempo deixou muito a decepcionar, tanto em termos da capacidade da Holanda criar jogadas, quanto do Japão que parecia meio medroso, quanto em termos de entretenimento em geral mesmo. Foi assim, um primeiro tempo fraquíssimo, e no segundo tempo melhorou bastante as coisas. O Japão teve seus momentos, a Holanda teve seus momentos ainda que eu achei ela pobre criativamente, tá? Vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que cada ponto aqui nesse grupo é essencial já, tá? Vocês podem ver pelos números que não foi um jogo tão agitado assim se somar os 2 tempos, né? Gols esperados não chegou a dar 1,5 somados. Chances claras, 1 pra Holanda, 0 pro Japão. Mas acabou 2-2. Poderia ter sido pior, tá? O segundo tempo salvou muito. Agora uma coisa é clara, jogando o futebol que jogaram hoje, nenhuma dessas seleções me parece que passam no máximo das oitavas de final, né? Creio eu. Rapaziada, aproveitar também pra reforçar que hoje tem Suécia contra Tunísia. Esse jogo eu vou ter que pular, beleza? Não vai ter pós-jogo dessa partida porque eu sou obrigado a arranjar um tempinho pra gravar outro vídeo aqui que eu preciso fazer, beleza? Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal pra acompanhar a Copa do Mundo comigo. Seja muito bem-vindo.